Hello, guys! How are you? E aí, como vão? Espero que todos estejam bem. Sabe de que assunto nós vamos tratar na nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre a diversidade cultural. Esse é o tema que vem sendo trabalhado na semana. Agora, o assunto do qual nós vamos tratar é o Dia dos Pais. Esse dia, como nós bem sabemos, ele não ocorre no mesmo dia em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, a data que se comemora o Dia dos Pais é o segundo domingo de agosto. Nos demais países, variam. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa história, mais lá para o fim da nossa aula. Então, vamos ver como se diz o tema e o assunto da aula em inglês. Cultural diversity. Cultural diversity. Diversidade cultural. Father's Day. Father's Day. Dia dos Pais. Pessoal, nesse momento agora, eu vou ler um texto. Vocês vão apenas ouvir. Listen, né? Apenas ouvir. Aí, na segunda leitura, aí vocês vão lendo junto comigo. Alright? Let's go. Então, vamos lá. Father's Day. Father's Day, the chair, Sunday in June. It is a day to celebrate fathers and all that they rule for us. Today, over 50 countries celebrate Father's Day, but they might have a different day for it. It's important to look at what fathers bring to their families. Every father is different. Does he teach you how to play games? Does he help with homework? Homework. Does he read bedtime stories? That take him for all he does. Father's Day isn't just for parents. It is also for grandfather and great-grandfathers. Your parents probably even call their fathers, which are your grandfathers. E aí, conseguiram entender alguma coisa? Não se preocupe. Agora vocês vão ler junto comigo. Nós vamos fazer uma leitura compassada. Alright? Father's Day. Father's Day, the chair Sunday in June. It is a day to celebrate fathers and all that they rule for us. Today, over 50 countries celebrate Father's Day, but they might have a different day for it. It's important to look at what fathers bring to their families. Every father is different. Does he teach you how to play games? Does he help with your homework? Does he read bedtime stories? Repetindo essa frase. Does he read bedtime story? Thank him for all he does. Father's Day isn't just for parents. It is also for grandfather and great-grandfathers. New parents probably even call their fathers, which are your grandfathers. Pessoal, algumas palavras aqui, imagino que vocês tenham tido dificuldade de falar, de pronunciar. Celebrate ou celebrate,
né? Countries, different, importante, brain, bedtimes, great grandfathers, grandfather, probably, even. Então, pessoal, agora nós vamos ver o significado desse texto em português. Vocês estão vendo que logo abaixo tem um significado. Então, vamos lá? Dia dos Pais. O Dia dos Pais é o terceiro domingo de junho. É um dia para comemorar o pai e tudo que eles fazem por nós. Hoje, mais de 50 países comemoram o Dia dos Pais, mas podem ter uma data diferente para ele. É importante observar o que os pais trazem para suas famílias. Todo pai é diferente. Ele ensina como jogar, ele ajuda com a lição de casa, ele lê história para você antes de dormir, agradeça a ele por tudo o que ele faz. O Dia dos Pais não é apenas para os pais, é também para avô, bisavô. Seus pais provavelmente chamam os pais deles, que são seus avós. Pessoal, depois dessa videoaula, treinem esse texto para facilitar o linguajar de vocês, para melhorar o linguajar de vocês. Se você não conseguiu aprender a ler esse texto, né, vocês podem ir lá, vocês podem pegar esse texto, colocar ele, reescrevê-lo lá no Google Tradutor e ouvir o áudio de como se lê mais vagarosamente. Alright? A questão de treino, o inglês é treino, é prática. Quanto mais se treina, mais se aperfeiçoa o seu idioma, o seu linguajar. Pessoal, desse texto eu gostaria que vocês criassem um vocabulário e escrevessem em seu caderno de inglês. Pegassem as principais palavras desse pequeno texto que vocês sentiram dificuldade de ler, que vocês tiveram dificuldade ao ler. Como, por exemplo, celebrate, countries, might, different, importante, homework, bedtimes, parents, grandfather, great grandfathers, probably, which. Então, essas palavras que eu mencionei podem ser as palavras do vocabulário de vocês. São as palavras onde se observa um grau de dificuldade ao pronunciar. Então, criem um vocabulário, viu? E depois treinem. Viu, pessoal? Treinem esse vocabulário. É uma das atividades que você vai fazer em seu caderno de inglês. Primeira atividade, você vai criar o seu vocabulário. Viu, pessoal? É uma atividade da aula de hoje. Traduzir não precisa, porque já tem aqui a tradução. Então, não precisa traduzir. Vocês vão apenas só criar o vocabulário de vocês, alright? Pessoal, agora nós vamos assistir um pouco da história do Dia dos Pais. Como surgiu essa data? Viu? É uma pequena história, é uma minúscula história, ok? Então, fiquem ligados. Assim como existe o Dia das Mães, também existe o Dia dos Pais. A data para homenagear esta figura paterna, que é tão importante quanto a mãe na criação de um filho. Mas você sabe como surgiu o Dia dos Pais? No vídeo de hoje, veremos a incrível história do Dia dos Pais. Na verdade, existem algumas versões sobre como surgiu a ideia de homenagear os pais. Uma delas é que a ideia surgiu durante a Grande Depressão,
quando as vendas comerciais estavam em queda e com os lucros bem abaixo do esperado. Foi aí que um grupo de comerciantes de roupa masculina de Nova York, em parceria com uma indústria de cartões comemorativos, resolveram estipular uma data para homenagear os pais e, assim, impulsionar as vendas de gravatas e cartões de felicitações. Mas será que esse foi o real motivo? Uma outra versão conta que em 1909, uma jovem chamada Sonora Louise Smart Dodd, que morava em Washington, nos Estados Unidos, teve a ideia de criar um dia para homenagear seu pai. Isso aconteceu quando a menina realizava um serviço voluntário de sua igreja dedicado ao Dia das Mães. Foi aí que ela percebeu que com a morte de sua mãe, seu pai, um veterano da Guerra Civil, ficou com a difícil tarefa de criar 6 filhos sozinho. Desta forma, a menina que amava seu pai resolveu dedicar um dia para homenageá-lo. A homenagem da filha começou em 1909, no dia 19 de junho, que era a data de nascimento de seu pai. O gesto simples da moça acabou por mobilizar muitas pessoas da mesma cidade a fazer o mesmo tipo de homenagem. E pouco a pouco, a tradição foi se espalhando pelo país. Mas somente em 1972, a oficialização da data aconteceu, depois que o presidente Richard Nixon estabeleceu que o Dia dos Pais deveria ser celebrado anualmente nos Estados Unidos, no 3º domingo de junho. Outros estudiosos afirmam que a história do Dia dos Pais é muito mais antiga do que imaginamos. Segundo historiadores, foram encontradas evidências de que o costume de homenagear os pais existe há mais de 4.000 anos. Eles afirmam que foram descobertas mensagens em placas de argila de um garoto babilônio, desejando boa saúde e vida longa ao seu pai. Já no Brasil, a comemoração só chegou em 1955 e o intuito era justamente para alavancar as vendas do país. A partir disso, a celebração começou a acontecer todo dia 16 de agosto, sendo mais tarde transferida para o atual 2º domingo de agosto. E aí, curtiu essa curiosidade? Se gostou, deixe seu... E aí, pessoal, mataram a curiosidade em relação a essa data, que é o Dia dos Pais? Não esqueçam mais, viu? Essa pequena história desse acontecimento. Pessoal, a nossa aula está chegando ao final, né? Logo abaixo tem a atividade de envio, é o mesmo sistema, a atividadezinha já está aí no Google Formulário, é só fazer com responsabilidade. Lembrando, viu, pessoal, que essas atividades que vocês fazem, todas elas constam uma nota. Quanto mais bem feita, quanto mais ela esteja certa, correta, a sua nota é maior. A sua nota pode alcançar um nível alto. Ok? Então, pessoal, boa aula. Have a nice day. Tenha um dia agradável. E até a próxima aula. Bye!